Esposa traidora ficou com a casa vazia depois que levei até o papel de parede embora. Minha esposa me traiu e me deixou. Quando eu disse a ela que ela não poderia ficar com minhas coisas, ela riu e disse que não queria nada disso. Mas no dia da mudança, quando eles perceberam o que isso significava, uma vez que eu tinha escrito os papéis do divórcio, Parker pensou rapidamente: saia da minha casa. Minha esposa zombou provocativamente ao lado dela. Seu amante estava olhando sonhadoramente ao redor da casa. Uau, todos esses móveis de alta qualidade, como são adoráveis. É uma casa que me serve perfeitamente, ela disse. Eu senti a pontada daquelas palavras e lembrei minha esposa. Só pra você saber, estou levando todas as minhas coisas pessoais comigo no dia da mudança, ok? Então, minha esposa respondeu, olhando para mim como se estivesse prestes a explodir de tanto rir. Claro, claro. Se suas coisas ficassem pra trás, isso só me lembraria dos dias miseráveis que tivemos até agora. Aparentemente, ela ainda não entendia o verdadeiro significado das minhas palavras. Eu pensei, apenas observe. Certifique-se de não se arrepender depois. Meu nome é Kevin. Tenho 26 anos e sou coordenador de interiores. Minha esposa Joanna tem 31 anos e trabalha na indústria da construção. Nos conhecemos através do nosso hobby compartilhado de projetos de bricolagem e estávamos casados há apenas 3 anos. No início nos importávamos profundamente um com o outro, mas agora me sinto grato por não termos tido filhos. A razão é que Joanna se tornou muito autoindulgente. Depois de chegar em casa, ela descuidadamente tira o casaco, come a refeição que preparei enquanto reclama, nem sequer limpa e se retira para seu quarto. Antes do casamento, fizemos vários acordos, um deles sendo as tarefas domésticas compartilhadas. Joanna e eu decidimos dividi-las igualmente, mas agora estou assumindo quase todo o trabalho doméstico. Quando apontei que ela deveria fazer sua parte, ela veio com uma desculpa incrível. O trabalho doméstico é fácil, então é natural que os homens o façam. As mulheres têm que assumir a responsabilidade pelo trabalho, então não quero fazer tudo isso. Esta opinião rígida era algo que ela nunca havia expressado antes do casamento. O fato de eu ganhar mais que Joanna também desempenhou um papel em ela se voltar contra mim. Quando chegasse a idade de Joanna, eu estava planejando ser independente e deveria ser capaz de aumentar minha renda ainda mais. Talvez ressentindo isso, Joanna contribuía apenas com o mínimo de seus ganhos para a casa, sem economizar, gastando seu dinheiro como queria. Ela era tão imprudente com o dinheiro que a adverti repetidamente, mas ela teimosamente se recusou a mudar. Meu dinheiro arduamente ganho, quão gananciosa ela poderia ser para ainda querer mais? Não contente apenas com isso, ela exagerava para seus colegas de trabalho, me pintando como um avaro ultrajante para ganhar a simpatia deles. Foi a aparente generosidade de Joanna com o dinheiro e a percepção de descontentamento doméstico que atraiu seu parceiro de caso, Liam. Ele é um funcionário temporário de 24 anos na empresa de Joanna. Há poucas mulheres jovens em seu local de trabalho e mesmo sendo ligeiramente mais velha, ela ainda é considerada jovem, o que provavelmente chamou a atenção de Joanna, de 31 anos. Caramba, Joanna, se eu tivesse uma esposa linda como você, cuidaria dela para sempre, ele disse, fazendo-a rapidamente se apaixonar. Descobri a infidelidade de Joanna há cerca de 6 meses, exatamente quando o caso havia começado. Um dia, um homem desconhecido ligou para o celular de Joanna. Quando procurei pelo nome dele nas redes sociais, encontrei Liam. Ele postava coisas como: encontro de hoje com minha futura esposa em um restaurante chique, estou tão nervoso já que é minha primeira vez, junto com fotos de si mesmo, inconfundivelmente com Joanna. Salvei todas elas e também recuperei as conversas deles do telefone de Joanna, das datas, conversas e detalhes sobre os lugares que visitaram. Não havia dúvida de que ela estava traindo. Quando descobri sobre sua infidelidade, não senti nem raiva nem tristeza, apenas vazio. Entendi que ser repreendido ao chegar em casa cansado não era agradável, mas todas aquelas discussões eram necessárias para nosso futuro. Talvez tenha sido duro, mas ter um caso só porque você está farto da vida familiar depois de apenas 3 anos, suspirei pesadamente. Certamente não podia me dar ao luxo de ficar deprimido e não fazer nada. Tinha estado trabalhando duro acreditando que o compromisso era necessário entre nós, mas não podia mais tolerar a traição. Decidi me divorciar dela e comecei a procurar um advogado. Um mês depois, em um sábado, reuni Joanna e Liam para uma discussão. Naturalmente ficaram chocados quando entrei em contato com Liam. Provavelmente nunca esperaram que eu descobrisse. No entanto, Liam, emocionado com o casamento, não se desculpou nem tentou justificar o caso.
caso. Em vez disso, perguntou alegremente: Kevin, você está realmente bem com esta compensação sem precedentes? Respondi calmamente: isso mesmo. Joanna e eu decidimos antes do casamento não dividir nossos bens. Naquele momento, Liam segurou as mãos de Joanna e celebrou. Sim, Joanna e eu tínhamos concordado que no caso de um divórcio não haveria divisão de bens e a compensação que eu receberia seria mínima. Como estava trabalhando, não me importava com essa parte. Mas o que me deixou furioso foi a completa falta de remorso pela adultério. Que maravilhoso viver em uma casa tão elegante, cheia de marcas high-end. Os eletrodomésticos também são os mais recentes. É simplesmente a casa perfeita para mim, disse Liam, causando uma sensação estranha em mim. Ao entregar os papéis do divórcio, reconfirmei algo com Joanna. Mesmo durante nosso casamento, não há divisão das coisas que comprei. Estou levando todos os meus pertences pessoais comigo. Você entende isso, certo? Aparentemente não entendendo, Joanna fez uma pausa e então falou: é óbvio que suas roupas simples e bolsas não serviriam para o jovem Liam mesmo assim. Tenho que comprar coisas melhores para ele. Se eu deixar seus pertences aqui, eles serão apenas um lembrete dos dias dolorosos que tivemos juntos. Parece que ela pensou que eu estava falando sobre roupas e outros itens pessoais, e era mais fácil deixá-la acreditar nisso do que começar uma discussão. Amanhã os transportadores levarão tudo, então estejam preparados, eu disse, mas eles já estavam me ignorando, ocupados demais, admirando o interior da casa. Na manhã seguinte, vieram me ver partir como se estivessem com pressa para me fazer sair. Ignorando-os, esperei a chegada da empresa de mudanças. Então, na hora certa, um caminhão grande chegou. Os trabalhadores energicamente gritaram para mim: obrigado por nos escolher hoje. Temos outro caminhão esperando nas proximidades, então por favor não se preocupe. Liam, com uma expressão nublada, hesitou ao se aproximar de mim. Você tem tantos pertences pessoais assim? Segurei uma risada e mal consegui responder. A casa em si pertence a Joanna, mas todos os eletrodomésticos e móveis são meus. É por isso que disse que não haveria divisão de propriedade. Ouvindo isso, Joanna correu até mim, seu rosto ficando vermelho brilhante. Todos os móveis e eletrodomésticos são meus. Atualização: minha esposa me traiu e me deixou. Quando disse a ela que não poderia ficar com minhas coisas, ela riu e disse que não queria nada disso. Mas no dia da mudança, quando perceberam o que isso significava: vocês estiveram nesta casa por 3 anos, apenas peguem suas coisas e saiam rapidamente. Zrenia Joanna exigiu. Eu havia chegado ao meu limite e finalmente explodi de tanto rir. Ela realmente não entendia o que nenhuma divisão de propriedade significava. Só porque ela havia estado vivendo na casa por alguns anos, pensou que era dela. Você deve estar brincando. Ei, você não está realmente planejando levar tudo, está? Joanna, talvez em pânico com minha atitude, baixou a voz para verificar comigo. Enquanto isso, os transportadores continuavam constantemente transportando os móveis. Não se preocupe, respondi. As únicas memórias de viver com você que deixarei para trás. Com isso, Joanna correu para o escritório em pânico. Sempre guardei cópias de recibos lá, então ela deve ter ido verificar quais peças de mobília estavam sendo levadas, mas sua busca foi em vão. Não havia uma única peça de seus móveis ou eletrodomésticos nesta casa. Joanna havia herdado a casa de seus pais, que a possuíam como propriedade de aluguel. Não querendo gastar com itens pessoais, ela havia mobiliado com móveis e eletrodomésticos de segunda mão. Quando nos casamos, ela se desfez de todos os móveis que tinha, então comprei tudo. Naturalmente, como coordenador de interiores, escolhi itens de marcas famosas e luxuosas e os arranjei cuidadosamente para uma atmosfera visualmente agradável. Os móveis sofisticados faziam a casa parecer opulenta, longe de sua aparência de segunda mão. Mesmo se eu disser isso eu mesmo, Liam, o parceiro de caso de Joanna, não pôde deixar de ficar encantado ao olhar ao redor. Joanna voltou com o rosto pálido quando os transportadores estavam terminando, não deixando nem um grão de poeira para trás. Isso é terrível. Zrenia, gritou Liam. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Um trabalhador olhou ao redor da casa e perguntou com preocupação: a casa está vazia agora? Tem certeza de que isso está bem? Sim, respondi. Como estou me mudando, estou levando tudo que comprei com o meu próprio dinheiro. Por favor, entreguem no novo endereço dos meus pais. Os transportadores carregaram os últimos itens e partiram rapidamente. Ei, eu não ouvi sobre isso. O que você vai fazer? Component placement. Liam continuou gritando, mas então um carro parou, pegando Joanna de surpresa. Espere, quem está vindo agora? O que você está tramando? Ela exigiu, parecendo totalmente perplexa. Karen, faz tempo. É verdade que você está me dando o papel de parede? Um amigo meu saiu do carro. Isso mesmo, o papel de parede também, eu disse. Havia sido feito sob medida por um amigo designer e eu havia pago por ele. Como o papel de parede era reutilizável com um pouco de manutenção, poderia ser usado novamente sem problemas. Você vai descolar o papel de parede também? Zrenia Liam me encarou incrédulo, mas meu amigo simplesmente deu de ombros e começou a removê-lo. Por favor, você pode pelo menos deixar isso em paz?
Component placement, Joanna implorou, mas eu a ignorei. Se você vir meus pertences deixados para trás, será lembrada de mim e isso é desagradável, certo? Então decidi dar tudo para meu amigo, respondi, observando enquanto ela ficava confusa e em pânico. Sem os móveis elegantes, eletrodomésticos ou mesmo o papel de parede, a casa agora parecia mais velha do que realmente era. Para Joanna e Liam, que haviam sonhado com uma vida em uma casa elegante, esta era uma realidade dura. Eles pareciam esgotados demais para discutir enquanto ficaram atônitos me observando sair com um sorriso. Usei os móveis e eletrodomésticos em minha nova casa inicialmente, mas logo me cansei deles sabendo que Joanna os havia usado. Então entrei em contato com um amigo que trabalhava como comprador para vendê-los. Felizmente estavam em excelentes condições e venderam por um preço mais alto do que esperava. Enquanto ponderava que tipo de móveis comprar a seguir e como arranjá-los, recebi uma ligação de Joanna. Lia não para de falar sobre como você arranjou os móveis. Você pode vir a casa uma vez? Ela perguntou, embora não quisesse encontrá-los. Minha curiosidade como coordenador de interiores prevaleceu. Me perguntei que tipo de móveis eles haviam escolhido e que ideias de design tinham em mente. Tudo bem, irei apenas para ouvir o que vocês têm a dizer. Concordei. Sério? Lembre-se, você prometeu. Joanna exclamou com aparente alívio antes de desligar. No dia prometido. Cheguei e fiquei chocado. Eles nem sequer haviam reempapelado as paredes. Os móveis e eletrodomésticos eram claramente itens de segunda mão de lojas de pechinchas. Parecia um apartamento barato que um estudante poderia alugar. Um mês inteiro havia passado desde que nos separamos e isso estava além de decepcionante. O que é isso? Gaguejei, incapaz de esconder minha incredulidade. Liam, tomando isso como um insulto, explodiu de raiva. Juntamos essas coisas apenas para viver por enquanto. Vamos substituir em breve. Já que você levou tudo, use suas conexões ou qualquer coisa para fazer desta uma casa da qual possamos nos orgulhar. Ele estava claramente infeliz vivendo com móveis de segunda mão, frustrado durante toda a nossa conversa. Mas o orçamento que ofereceram estava longe de ser suficiente para meus serviços. O que é isso? Você é um coordenador talentoso, mas não pode fazer isso? Você é inútil, Liam retrucou indignado. Não importa quão habilidoso seja o coordenador, não posso fazer muito com um orçamento tão limitado. Isso é ridículo e está muito além de conexões, expliquei, sentindo-me perplexo. Mas ele estava sério sobre querer que eu arranjasse móveis e eletrodomésticos de alta qualidade com um orçamento tão apertado. Liam, agora completamente exasperado, finalmente explodiu. Você veio aqui apenas para me menosprezar? Se você não gosta, eu vou embora, respondi. Mas se quer mobiliar sua casa com esse orçamento, deveria pelo menos polir seu senso de interiores. Você realmente está zombando de mim, Liam gritou. Só porque você tem um trabalho da moda. Não fique presunçoso. Ei, parem com isso. Joanna tentou acalmar Liam, parecendo exausta. Liam, por favor, fique quieto. Desculpe pelo barulho, ela acrescentou, cansada. Depois de tudo, tive que me casar com Liam. Mas como você pode ver, ele está sempre bravo e é difícil todos os dias. Ela confessou com voz cansada. Ela continuou explicando como brigavam constantemente na casa agora vazia. Liam havia deixado o emprego para o casamento e não havia contado aos pais, deixando-o sem ter para onde ir. Ele admitiu que havia se casado com ela por conveniência, esperando que ela cuidasse das tarefas domésticas, mas tal casamento estava condenado e ele já havia desistido. Karen, por favor me ajude a consertar nosso relacionamento novamente, ele implorou. Fiquei surpreso e respondi irritado, o que é isso? Planejando me trair em seguida? Não, a coisa com Joanna foi apenas confusão. Depois que você saiu, percebi que ninguém é mais maravilhoso que você, Karen. Você não está falando sério, está? Exclamei. Você é quem me disse para sair desta casa, certo? Me divorciei de você exatamente como queria. Não pode possivelmente esperar que eu mude de ideia agora. Por favor, Karen, não me chame pelo meu primeiro nome tão casualmente. Esta casa decadente é seu castelo escolhido com seu parceiro de caso. Vocês dois deveriam se dar bem juntos, disse firmemente. Ignorando os pedidos de Liam, rapidamente saí da casa. Mais tarde, soube que tanto Liam quanto Joanna haviam implorado aos pais para ajudar a mobiliar a casa, apenas para serem renegados. Ninguém apoiaria ou perdoaria o casamento após um caso. Então relutantemente continuam vivendo na casa de segunda mão. Não consegui sentir nenhuma simpatia por eles. Foi o resultado de suas próprias escolhas. Quanto a mim, recentemente conheci uma designer de interiores através do trabalho. Temos saído frequentemente nos fins de semana. Embora tenha sido cauteloso sobre namorar, talvez seja hora de pensar em começar uma nova vida. Com esses pensamentos em mente, estou indo para outro encontro hoje.